Bom dia, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Hoje estou voltando, depois de tantos dias só postando imagens das minhas atividades, das minhas aulas, dos meus alunos, para voltar a falar um pouquinho da minha história, continuar com a minha história de vida. A última vez eu falei sobre a escola, as escolas que eu frequentei no primeiro grau. Agora, hoje eu vou falar para vocês da importância e como alguns professores marcaram de forma positiva e outras de forma não tão positivas na minha vida e quanto isso auxiliou para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento como pessoa, como aluno e como uma futura profissional, né? Na época eu não via como isso, mas depois como uma futura profissional. Todo o primeiro grau, como eu disse para vocês, eu estudei nessa escola do estado, né? Depois de toda a confusão de troca de escola. E ali eu tive umas professoras que me marcaram muito. Na primeira série, a professora, eu tenho contato com várias delas até hoje, em questão de amizade, tudo, de conviver no dia a dia dessas pessoas. A professora da primeira série me marcou muito porque eu me lembro que tanto ela quanto a minha mãe às vezes comentam que eu era uma pessoa que falava muito naquela época. Muito inteligente, segundo essa professora, porque ela sempre frisa que eu era muito, muito inteligente, mas que eu fazia tudo muito rápido para poder conversar com os colegas. Inclusive, eu me arrastava pela sala, pelas classes, para ajudar os colegas, porque como eu tinha facilidade em aprender o que precisava ser feito naquela época, eu queria ajudar os outros, mas ao mesmo tempo que eu queria ajudar os outros, eu queria brincar e conversar e não perder tempo na conversa. Então eu disse que eu me arrastava pela sala, ia até quem precisava de mais ajuda, terminava a atividade e depois ficava conversando. Então a única reclamação que tinha quando a minha mãe ia buscar meu boletim, aliás eu tinha notas boas, nunca fui aluna de ter as notas mais altas, mas sempre notas consideráveis para cada ano, e ela dizia que o meu único problema era isso, que eu queria falar. Até tinha a intenção de ajudar os colegas, de fazer tudo que precisava ser feito, tinha um bom coração, como dizem, mas que eu queria muito conversar. Na segunda série, no primeiro semestre, eu tive uma professora estagiária, que ela continua sendo nossa amiga até hoje, tenho contato até hoje, até ela me convida seguidamente para trabalhos na escola que ela está, dando aula e coordenando, para as outras atividades, para as atividades do dia a dia dela. E assim, ela foi uma professora, eu estava como estagiária naquela época, que marcou muito porque ela decorava toda a sala, ela era muito interessada, muito dedicada, ela levava os cadernos dos alunos para casa, os alunos que tinham mais dificuldade, ela colocava alguma coisa ajudando essa pessoa a evoluir, a melhorar. Quem estava com um caderno adequado, bem escrito, letra bonita, cuidado, sem estar sujo, estragado e outras coisas mais, ela colocava estrelinha, colocava os parabéns, sempre incentivando, sempre ajudando essas crianças a evoluírem, estarem cada vez melhor com o passar do tempo. Também nunca me esqueço que teve uma vez que ela resolveu fazer um almoço na casa dela. E era numa casa que tinha bastante espaço verde, tinha coelhos, que eu na minha infância queria ter coelho, eu não tive depois pelo trabalho e o cuidado que teria que ter, né? Mas ela convidou toda a turma para ir lá. E para ajudar no almoço, ela pediu para que cada um levasse uma batata. Minha mãe foi lá ajudar a cozinhar, a mãe dela também. Ela convidou toda parte da família para que esse almoço acontecesse, porque a turma não era tão grande como são as turmas hoje, mas era uma turma considerável e precisava cozinhar para todos. E passamos uma tarde bem gostosa, bem agradável. Algo que eu sei que hoje em dia é difícil de fazer pela condição, pela realidade que temos, mas algo que eu me lembro que marcou bastante, porque é difícil tu ver isso acontecer. E mesmo naquela época que eu também era mais fácil de ter essas situações, eu me marcou bastante. Depois, no segundo semestre, tive uma professora que mudou um pouco dessa questão. Era uma professora que
brigava bastante, alterava bastante a voz, às vezes batia na mesa, tudo. Ela tinha alguns problemas em casa, que talvez ela não conseguia deixar só em casa e trazer para os alunos, apesar de que às vezes alguns alunos mereciam a alteração dela e mereciam as broncas que ela passava, e eu também era uma em função de falar muito, né? Mas ela tinha essa questão que às vezes se destacava, principalmente da diferença do primeiro semestre e segundo semestre de uma professora para outra, que essas questões marcam bastante. Aí na quarta série eu tive uma professora que também me marcou muito, porque foi uma professora que, como eu ia para a escola com ordens médicas para não fazer educação física, ela resolveu contrariar as ordens médicas, e ela dizia que se eu não pudesse pular corda, eu ia trilhar corda. Se eu não pudesse pular obstáculos, ser obstáculos, mas para ter contato com a educação física, assim, ter contato com o que era atividades com o meu corpo, porque eu, como eu tinha essa ordem para não fazer atividade física, ou a escola organizava a educação, a aula para ser no último período, e aí eu ia para casa, ou eu tinha que ficar esperando para a próxima aula, então eu ficava ali trabalhando como se eu tivesse meus alunos imaginários e passar o tempo para que eu pudesse esperar a próxima aula. E também quando começou a precisar ter nota para educação física, eu estava estudando uma coisa que eu não tinha noção do que era, mas eu sabia a teoria, na prática eu não sabia. Depois disso não tive mais contato até o final do primeiro grau, e a partir daí os professores não me marcaram mais tanto quanto essas outras professoras, mas eu troquei de turno. Eu estudava de manhã, eu era uma pessoa muito ativa, conversava muito, e da pessoa muito ativa eu fui para manhã, aliás, antes eu estudava tarde, e da pessoa ativa que conversava demais, parei de falar. Não sei se porque começou com a minha adolescência, período de questionamentos, outras coisas e tal, comecei a ficar muda, quase não falava, quase não abria a boca. E além de não abrir a boca, começou aqueles problemas de falta de professores, da questão de não ter professores para algumas disciplinas, e as disciplinas que mais faltavam na escola que eu frequentava era matemática. E aí eu tenho uma dificuldade muito grande, tenho uma lacuna muito grande até hoje, e peguei raiva por essa disciplina por causa dessa dificuldade de aprender, de ter professores. A única coisa que eu me lembro era de um professor que ele entendia muito, era muito inteligente, mas ele não tinha didática para passar, e ele, para ensinar matemática, ele falava das contas da casa dele, que na época não pegou muito bem, mas foi algo que marcou bastante, e também marcou assim porque a gente não entendia, então a gente tirava notas baixas, mas nunca tinha ninguém de recuperação. Não sei se ele fazia isso por incentivo, por causa que ele via da situação que estava a escola, pelo período que a gente já tinha perdido de aula, tudo mais, mas não era legal, né? Porque se tu não tinha entendido o suficiente, tu tinha que reprovar, ou tu tinha que ter um reforço a mais para tu entender e não sair com a dificuldade que eu saí para o segundo grau. Creio que ele fez isso pensando no bem da gente, mas não foi tão bom pelas dificuldades que ficaram no nosso aprendizado em relação a isso. Algumas dessas professoras eu continuo tendo contato até hoje. A professora da primeira série, da segunda série, a minha mãe trabalhou muito tempo na casa dela. Quando ela foi mãe, minha mãe cuida muito tempo dos filhos dela. A professora da quarta série não vejo tanto, mas às vezes encontro. Depois ela foi coordenadora da escola, que eu fui para o segundo grau. O professor da oitava série é meu vizinho. E assim por diante. A professora que teve essa dificuldade na segunda série, que ela tinha esses problemas em casa e tal, minha mãe, no que ela pôde ajudar, ela ajudou. Nós acabamos virando amigas até de viajar junto nas férias, porque a minha mãe era sempre assim, sempre que acontecia algum problema, tinha alguma dificuldade, eu chegava em casa e reclamava, falava alguma coisa, ela não ouvia só a minha situação, ela ouvia a situação da escola também, ela ia lá entender, ver o que precisava, o que ela podia ajudar para fazer. Quando eu comecei a ficar nessa fase de ficar muda, ela também foi conversar com a escola para ver o que tinha acontecido, ir atrás de um psicólogo, para tentar entender quem que estava errado, quem não estava errado. Começou a cobrar que os professores viessem dar aula, que fosse contratado mais professor para não perder o ano letivo, mas também queria ver se eu não tinha culpa nessa situação. No próximo vídeo eu vou falar para vocês também das amizades que eu criei nesse período e nos períodos daí em diante. Muito obrigada.